Como eu venho dizendo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom multiverso para você, para mim, para todos nós nessa brincadeira, nessa loucura toda. Parte 2, problemas urbanos, dessa vez, questões ambientais, tá? Mas é bom a gente estar atento, fazer uma separação das questões que são ligadas a situações causadas pelo homem e de situações ambientais que têm como fluxo de problema o próprio meio em si. Toda vez que a gente falar de problema ambiental, deve ser entendido como um desequilíbrio, que esse desequilíbrio é provocado ou por um trauma ecológico, um choque ecológico, ou por um impacto ambiental. Então, vamos lá. Trauma ecológico, choque ecológico é uma ação do próprio meio. Já o impacto ambiental, ele é resultado de uma ação humana, certo? Então, toda vez que a gente falar que houve um problema urbano, a gente vai estar falando de impacto ambiental, lógico, causado pelas ações humanas dentro de um ambiente. A própria área urbana, ela já sofreu um grande impacto ambiental, deixou de ser natural, e aí vem um outro detalhe, os espaços urbanos são espaços que continuamente vão estar sofrendo alterações, vão estar passando por alterações. No nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa moradia, na rua em que nós moramos, habitamos, ou no conjunto, condomínio, bairro, não sei onde você mora, se a gente prestar atenção ao longo das décadas, todos esses períodos sofrem, ou ao longo de um ano, existem mudanças que são contínuas. Mudança no que diz respeito ao traço urbano, ao deslocamento urbano, mudança de asfalto, mudança nos carros, reforma das casas. Então, esses impactos, de menor ou de maior grau, sempre vão ser ação humana, estão sempre direcionados à ação humana. Mas, por exemplo, uma ação vulcânica, um tsunami, uma tempestade, são choques, são traumas ecológicos. Ah, Geraldo, mas uma tempestade ela pode surgir por conta do aquecimento global causado pelo ser humano. Pode? Pode. Pode. É bom a gente estar atento que mudanças climáticas não vão alterar de maneira tão forte coisas que já acontecem, ações que já acontecem no ambiente natural. Então, se eu moro numa região em que tempestades tropicais elas acontecem, eu posso, enquanto agente humano, a sociedade pode amplificar situações. Pode transformar ou dar uma cara, uma roupagem mais pesada, mais forte, mas aquela característica ela já existente, ela não vai sofrer essa mudança assim tão drástica. Então, por exemplo, no Brasil, o ser humano, até onde se consta, ele não vai causar um terremoto, a não ser que a gente escave um buraco aqui do tamanho do mundo, jogue lá uma bomba e espere que ela faça o seu resultado posterior. Mas o ser humano aqui ele não é responsável por um terremoto, por um tsunami, por uma ação vulcânica, até onde se sabe. Sei lá se esses filmes que nós assistimos por aí, eles não representam alguma coisa que já esteja acontecendo, que realmente já está acontecendo, tá? É bom ligar a cabeçona e estar atento à ideia de que todo impacto ambiental ele está previsto, ou ele tem uma normativa de combate dentro da CONAMA, tá? O que é considerado impacto ambiental, galera? Qualquer alteração de propriedade física, química, biológica dentro do meio ambiente. E esse impacto sempre vai ser causado por uma força, por uma matéria resultante das atividades, das ações humanas, certo? Então, a gente vai ter impactos que são diretos e impactos que são indiretos. E esses impactos, sejam eles diretos ou indiretos, sempre vão estar afetando a saúde, a segurança, o bem-estar da população. Sempre vão estar trazendo problemas às atividades sociais, às atividades econômicas, vão trazer problemas à biota, vão trazer problemas às condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, vão trazer problemas às questões de qualidade de recursos ambientais. Então, toda vez que eu falar de resoluções do CONAMA, eu tenho que estar atento a esse meio todo. E quais são os principais impactos ambientais em áreas urbanas que nós conhecemos? A chuva ácida, a ilha de calor, a inversão térmica, as enchentes, os esgotos que não são cuidados, que não são trabalhados,
a poluição do solo, do ar, a poluição visual, a poluição sonora, a poluição das águas, o lixo, que é um problema gravíssimo, a erosão, seja ela terrestre ou marinha. Então, esses são os impactos que nós temos, que nós conhecemos e que nós indicamos que são os mais comuns a cair no vestibular, por exemplo, certo? Então, vamos tentar trabalhar alguns desses impactos, vamos tentar entender alguns desses impactos. Assim como na aula anterior, é bom ressaltar que os problemas urbanos eles se iniciam com o processo de industrialização e eles ganham uma roupagem diferente com a ideia da chegada do capitalismo e da globalização de maneira mais eficiente. Então, eu tenho a industrialização de um lado, abraçada, mãos dadas ali com o consumismo. Lembrando, a sociedade precisa consumir, ponto, fato. Isso não se discute. Nós precisamos comer, nós precisamos dormir, precisamos nos vestir, nós precisamos viver de maneira equilibrada. O consumismo é a perda desse equilíbrio. Quando nós perdemos o equilíbrio no processo de consumo, consumo no que diz respeito à alimentação, ao vestuário, às necessidades diárias, e quando nós consumimos demais o meio, quando nós desgastamos demais o meio, aquele espaço urbano ele entra num processo de colapso, de desordem dentro do seu espaço, dentro da sua estrutura de cidade. Então, essa desordem, esse colapso, ele vai gerar uma série de outros problemas que, como uma bola de neve, vão causar transtornos para a cidade, transtorno para o país, transtorno para o planeta. Então, se eu tenho, por exemplo, uma população que, dentro de uma área urbana, que tem 12 milhões de habitantes, tá? Uma população de 6 milhões de habitantes, é lógico que uma população grande em excesso, ela vai causar para si uma série de malefícios. E esses malefícios, eles estão entrelaçados com a ineficácia, ineficiência da política, política pública, política de educação, política sanitária, política ambiental. Quando nós não temos essas políticas trabalhando de maneira correta, de maneira coerente, atrelados a uma ineficácia populacional, a gente vai acabar contaminando, poluindo o meio. Então, essa contaminação, essa poluição, ela vai trazer danos para a sociedade. Então, vamos começar aqui falando, por exemplo, sobre a poluição atmosférica. É bom lembrar que toda vez que eu falar de poluição, eu estou falando de mancha, de sujeira, eu estou falando de algo fora do tom. Tá? Então, a poluição atmosférica ela vai se caracterizar basicamente por essa presença suja, por essa mancha, por esse grande conjunto de gases tóxicos que são jogados em forma de partícula e partícula sólida para a atmosfera, para o ar. O que é que isso vai causar para a gente? Um excesso de emissão de poluentes na atmosfera vai causar rinites, vão causar faltas de ar, vão causar coceira, vão causar uma série de problemas para a população. O que é que causa essa poluição ou essa quantidade de partículas sendo jogadas para o ar? A queima de combustível fóssil, e vamos pegar os combustíveis de carros, oriundo de fábricas, combustível mineral, derivado do petróleo, né, gasolina e diesel. Vamos pegar aí a grande quantidade de poluentes que são emitidos pelas indústrias. Vamos pegar a ideia da queimada que pode acontecer em algumas áreas urbanas. Tá? Imagina que existem cidades, espaços urbanos que ainda apresentam no seu entorno quantidades significativas de queimadas. Então, tudo isso, quando se mistura, quando se junta e é jogado na atmosfera, vão causar um agravamento da poluição, um agravamento daquilo que é negativo para o meio. E, como eu disse, a gente vai ter a saúde humana sendo atingida de maneira gigante. Bronquite, rinite, alergias, asma. Quantas pessoas não têm problemas relacionados a isso daí? Tá? Essa grande quantidade de dióxido de carbono sendo jogado na atmosfera, seja pelas indústrias, seja pelos automóveis,
fazem parte daquele combo de debate que nós temos hoje sobre aquecimento global, se existe ou não. O que se sabe, o que se debate hoje com muita certeza, ou vamos colocar certeza entre aspas, é de que o aquecimento global ele existe e ele é oriundo das ações humanas, destacando-se aí a ideia da industrialização e a ideia automotiva. Tá? Se a poluição ela ficasse exclusivamente na questão atmosférica, mesmo assim já seria gravíssimo. Mas o ser humano polui o solo, contamina o solo, e ele consegue contaminar nas várias camadas do solo. Então, quando você tem essa parte superficial da crosta sendo contaminada, contaminada com o quê? A gente vai contaminar com lixo, com chorume, com lixo sólido, com embalagens plásticas, a gente vai contaminar com produtos químicos, a gente contamina com fertilizantes, pesticidas, herbicidas, um próprio espaço de repouso do corpo, que é o cemitério, minha gente, é um grande espaço de contaminação do solo, porque o resíduo que é liberado pelos corpos, eles acabam contaminando o solo, e se abaixo desse espaço a gente tem um lençol freático, a gente vai acabar contaminando também o lençol freático. Então, essa contaminação de solo, ela é terrível, porque quais são as consequências? Imagina um solo infértil. Imagina um solo empobrecido. Um solo infértil, empobrecido, você já começa a parar e pensar aí. É um solo que vai produzir menos. É um solo onde nós não vamos poder mais plantar, e não conseguindo plantar, nós não vamos poder colher, e a gente vai passar perrengue, demanda de fome aí gigante. Se a gente vai perdendo a possibilidade de riqueza do solo, a gente vai perder também a possibilidade de alimentação. E aí, solo empobrecido, solo contaminado, solo que não produz, é solo que não tem valor, e o mais importante, as espécies que dependem daquela alimentação, vamos destacar aqui a espécie humana, ela corre um sério risco de entrar em extinção. Então, eu tenho que estar muito ligado a isso daí. Falando em poluição, poluição atmosférica, poluição do solo e poluição visual. O que é a poluição visual, minha gente? É o excesso. O excesso de coisas que a gente tem ao longo do nosso caminho, da nossa passagem. Então, nós temos muitos outdoors, muitos cartazes, muitos anúncios, muitas banners, totens, placas, muita luz. Então, esse excesso urbano de coisas pode causar uma loucura no nosso cérebro, um cansaço no nosso cérebro, e o mais importante, pode trazer prejuízo até para as espécies animais. Algumas espécies de aves, elas acabam se contaminando, vamos colocar aí entre aspas, mas elas perdem a orientação por conta desse excesso de poluição visual. Não é todo mundo que consegue ter a beleza desse que vos fala para poder usar como espelho. Então, por favor, deem um clique, certo? E usem como um espaço agradável para poder ver, nossa, esse espaço não é poluído, ele é bonito, ele é extremamente bacana de se ver. Então, poluição visual são os excessos, por isso, cuidado, não usem em excesso a minha imagem, para que vocês não fiquem aí apaixonados em excesso. Tá? Quais são os principais problemas? Vai confundir a sinalização do trânsito, tira a concentração de pedestres, motoristas, de quem está se deslocando, compromete também a saúde da população na medida em que afeta a qualidade de vida, qualidade na saúde, na segurança do bem-estar. Então, a poluição visual, ela não é uma coisinha simples, não é algo demais. A gente tem que estar atento. Poluição das águas, que é bem provável um dos temas mais trabalhados, assim como a poluição atmosférica nas redes escolares. Toda vez que a gente fala de poluição das águas, basicamente a gente está falando do quê? Áreas de rio, lençóis freáticos, oceanos, lagos e lagoas que recebem contaminantes continuamente. Esses contaminantes, como eu já falei para vocês, podem ser o chorume do lixo ou dos cemitérios, a poluição que vem dos chamados vinhotos, resultantes da fabricação de açúcar, álcool,
o vazamento de tanques de armazenamento subterrâneos de gasolina, agrotóxicos, fertilizantes e por aí vai, e, em especial, os esgotos. Se a gente pega cidades litorâneas, um grande problema, um problema assim, terrível para as cidades litorâneas é a ideia das chamadas línguas negras. O que são as línguas negras? O esgoto que é despejado numa área de praia. Então, imagina, o cara vai para uma praia turística, uma cidade turística, está lá de boa, tomando o seu sol, resolve dar uma mergulhada, fazer aquele tibunzão, e, de repente, ela nota que tem uma língua negra que se desloca na sua direção com esgoto da cidade, ou de uma parte da cidade sendo despejado lá. Isso é terrível, porque é uma área completamente contaminada que vai estar trazendo problemas de saúde para as pessoas. Para a gente ter ideia, quando se fala em contaminação das águas, no mundo todo, mais ou menos 3 bilhões de habitantes não têm acesso à água potável, não conseguem consumir água potável, água de qualidade, qualidade mínima. Então, se você está assistindo esse vídeo, se você consegue consumir água mínima de qualidade para tomar um banho, para cozer seus alimentos, lavar a sua roupa, beber, você é um privilegiado, uma privilegiada, porque mais ou menos 3 bilhões de pessoas não têm acesso a isso. E quando você não consegue consumir água de qualidade, você vai ter problemas como diarreia, hepatite, febre tifoide, esquistossomose, tá? Problemas que vão estar fazendo muito mal. Velho, século XXI, e nós temos problema ainda como cólera. Nós temos problema aí ligado à diarreia. Século XXI. Não é admissível a gente ter problemas ligados a isso. Problemas ligados a esse tipo de coisa em países como o Brasil. Nós não podemos aceitar que os chamados países emergentes ou os países subdesenvolvidos, eles ainda sofram com problemas ligados à contaminação dos lençóis freáticos, das águas, de um modo geral. Mas é o que acontece, velho. Então tem que estar atento a isso daí. Poluição sonora, tá? Excesso de barulho em ambientes, sejam eles fechados, sejam eles abertos. O ser humano, assim como qualquer espécie animal, como qualquer mamífero, ele tem uma quantidade sonora que ele suporta. Então, toda vez que a gente vai falar em poluição sonora, é bom a gente estar atento que, primeiro, os danos causados por poluição sonora, eles são irreversíveis. A gente não tem como resolver um problema ligado a isso. O segundo ponto é que quanto mais urbano ficamos, parece que mais aumenta a necessidade de barulho. E aí essa surdez, essa irritação, ela se torna um ponto de estresse, um ponto de alteração do sistema nervoso, um ponto de fadiga, seja ela fadiga mental, seja ela fadiga física, levando-se inclusive às alucinações, a doenças psicológicas, psiquiátricas. Então, tudo isso por conta do barulho. Se eu não tomo conta disso, se eu não organizo isso, se eu não deixo isso de maneira clara, eu vou causar mal não apenas para o meu espaço urbano, mas também para a pessoa, para o cidadão. E isso é grave. A gente sai da poluição sonora e aí a gente vai, galera, para talvez um dos principais problemas urbanos, que é a questão do lixo. À medida que a população aumenta, à medida que as necessidades de consumo aumentam, aumenta-se também o consumo e a produção de lixo. Se eu produzo lixo em excesso, eu vou descartar lixo em excesso. E essa coleta e esse tratamento de lixo em grandes áreas urbanas não vem acontecendo de maneira adequada. Uma pergunta simplória. Na sua escola, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, existe coleta seletiva do lixo? Na sua casa, você separa plástico, vidro, papelão, alumínio, latas, de um modo geral, alimentos em sacos, em reservatórios separados? Ou você coloca tudo junto? Aqui no Brasil, a gente tem o hábito de colocar tudo junto.
Em outros países do planeta, isso não acontece mais. Você já consegue fazer uma separação do lixo. E isso é importante, essa separação é importante para que a gente possa ter uma sociedade mais limpa, literalmente. Galera, eu não consigo entender. Existem cidades que estão fazendo campanha do canudinho de alumínio. É bacana, joia, sucesso. Fico muito feliz que o cara esteja lá com o seu canudinho de alumínio, com o seu espacinho para limpar o canudo, mas eu fico me perguntando, o plástico, ele continua sendo usado para colocar o suco, o refrigerante, seja lá o que for, e você vai colocar o canudinho ali? Ou o copo do seu refrigerante, suco, sundae, ele também é de vidro ou de um outro material que você possa lavar? Porque se é de plástico, de que adianta o seu canudo de alumínio? A gente tem que aprender a reorganizar a nossa vida, reutilizar os nossos elementos. Então, se eu ainda tenho excesso de plásticos na minha vida, na minha casa, na minha essência, a gente está falindo o nosso ecossistema, a gente está falindo a nossa vida e não está trabalhando aquela ideia dos 5 R's. Tá? Recordem dos 5 R's da preservação ambiental. Se eu não trabalho essa possibilidade, eu não estou fazendo absolutamente nada, eu só estou colaborando com o aumento do lixo dentro dos espaços. E toda vez que eu colaboro com essa ideia de lixo nos espaços, eu aumento danos à biodiversidade e ao próprio homem, eu vou aumentar a quantidade de vetores, ratos, baratas, moscas, escorpiões e outros vetores, eu aumento a produção de chorume, a contaminação do solo e dos recursos hídricos, eu produzo uma quantidade maior de gases que são emitidos na atmosfera e eu vou trazer para a minha sociedade uma quantidade maior de doenças, dengue, disenteria, doenças ligadas às questões estomacais. Então, eu vou estar trazendo uma série de problemas, justamente porque eu não faço uma coisa que é simples, separar o lixo. E é algo que eu me pergunto, quanto tempo será que eu vou ficar em meio a essa sociedade sem separar o lixo, sem organizar o lixo da minha casa? Será que você faz esse tipo de pergunta? Será que você se questiona? E quando a gente não cuida do nosso lixo, quando a gente joga os nossos restos, nosso lixo de qualquer jeito na rua, a gente vai trazer um outro problema urbano, que são as enchentes. Toda vez que a gente vê um ambiente completamente inundado, num país emergente ou num país subdesenvolvido, podem ter certeza, essas enchentes elas surgiram porque o homem entupiu bueiros. Já construiu, provavelmente, de maneira errada, o seu espaço de liberação das águas. Não existe um tratamento para esse momento da água num período de enchente. E aí, na hora que todo o leito natural ele aumenta de volume, a gente tem um transbordamento desse leito e a cidade não foi preparada. A cidade não se organizou. Então, é muito comum em países periféricos, em países em desenvolvimento, países emergentes, a gente ter essas enchentes. Quais são as consequências? Abandono dos lares devido às inundações, as perdas materiais e as perdas humanas, o que é terrível, contaminação da água por conta do lixo, por conta de produtos tóxicos, a contaminação do alimento, a perda de alimentos por produtos e por agentes patológicos, né, que já foram falados, e a contaminação desses ambientes vão causar hepatite, amebíase, cólera, salmonela, poliomielite e tantas outras doenças que a gente poderia não ter mais preocupação, a gente não poderia mais estar vivendo essas situações. Mas, Geraldo, só tem enchente em países emergentes ou subdesenvolvidos? Não. A gente vai ver enchentes em países desenvolvidos também. Mas qual é a grande diferença? É você enxergar que em um país desenvolvido não tem lixo no seu entorno e num país emergente ou em países subdesenvolvidos, a gente vai ter uma enchente e atrelada a ela, carregada com ela, a gente vai ter uma quantidade gigante de lixo.
E é isso aí, galera. A gente encerra a nossa brincadeira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fica com Deus e até a próxima. Fui!